Nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. E está aqui, Senhor, o teu filho, ó Pai, com a palavra no coração. Deus, que o nosso coração venha acessível ao teu Espírito, a tua palavra. Que a tua palavra venha jaguarida, Senhor, em nosso coração, ó Pai. E ministra sobre a nossa vida, em nome de Jesus, eu lhe peço, Deus. Não venhamos estar despercebidos, mas venhamos estar atentos, ouvindo a tua palavra, a tua voz falar conosco, no nome de Jesus. Paz seja convosco, igreja. Encontre o vosso assento, glorificando a Deus. Queridos, Deus tem revelado alguns sonhos a algumas pessoas da igreja, e comigo não tem sido diferente. De ontem, de sexta passada, eu tive um sonho. Eu consegui dormir em casa sexta-noite, até porque eu trabalho à noite. E como a gente trabalha um período a mais durante a semana, para não trabalharmos no sábado, como cai feriado no sábado, a gente tem que trabalhar 4 horas na sexta-feira. E aí eu entrei em quinta para sexta, às 9 da noite, saí 6h30. E aí o nosso encarregado com vocês quer entrar 1h da tarde, 6 horas, o horário normal. Aí a gente concordamos de voltar 1h da tarde, até para que a gente pudesse estar em casa à noite com a nossa família. Eu confesso que bastante cansada, eu fui dormir, porque eu só dormi 4 horas durante o dia. E Deus me mostrava no sonho, eu nem comentei com a minha esposa, porque Deus falou assim: passa a minha igreja. Eu via no sonho alguns irmãos da igreja e vários urubus voando sobre a igreja. E aí eu acordei e fui orar a Deus, e Deus ainda não revelou o significado desse monte de urubu. Mas hoje, quando eu cheguei na igreja, eu desci no carro, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para cima. E adivinha o que eu vi? A lua e o céu. E as luzes, não vi o urubu. Mas eu sei que Deus quer falar alguma coisa. Eu vou trazer um texto muito forte. Talvez você não vai dar glória a Deus hoje, mas o que o Senhor quer da sua igreja é que a sua igreja seja uma igreja sadia. Porque todo mundo aqui almeja morar no céu, sim ou não? Aleluia! Todo mundo almeja morar no céu. Mas entenda que para nós morarmos no céu, nós precisamos ser uma igreja sadia. E para nós ser uma igreja perto de sadia, porque nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, nós estamos correndo grande risco de errar, nós precisamos pregar sobre pecado. E talvez o texto que eu vou trazer foi um texto que há mais de um mês o Senhor colocou no meu coração, e eu confesso que eu não queria ministrar esse texto. Eu queria hoje ministrar que você vai receber a sua chave da sua casa, do seu carro, que Deus vai abrir uma porta de emprego. Eu queria que você rodopiasse aqui, desse glória a Deus, saía correndo, subisse pela parede, fizesse qualquer coisa. Mas não é o que Deus quer. Deus quer uma igreja sadia, e Deus me levou a um texto. Como eu estou com uma dificuldade grande de enxergar, eu vou pedir o nosso presbítero, irmão Juliano, colocar aqui livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. E olha que essa semana a empresa pediu para mim fazer exame. Eu olhei que fui fazer um exame de vista, estou enxergando mais do que águia, mas para ler está difícil. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 até o 4, por favor. Vamos colocar de pé. Diz assim um texto: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias,
o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para a casa. Tomai vosso assento. Queridos, Batseba está envolvida talvez no maior pecado de Davi. Batseba está no cenário aonde Davi, até essa caminhada dele ali, segundo o homem, coração de Deus, ela vai se envolver talvez no maior pecado de um homem escolhido por Deus. A Bíblia diz que quando o ano em que os reis saíam para a guerra, Davi não foi. Davi ficou em casa, e a Bíblia, vocês acompanharam o texto comigo. Ele estava deitado, se levantou, e no terraço ele viu uma mulher formosa, bonita, que chamou a atenção dele. Porém, o que eu quero enfatizar aqui é que Davi procurou saber quem era essa mulher. A Bíblia não fala nada do casamento dela com Urias, o relacionamento que eles viviam. Porém, aquela mulher chamou a atenção de Davi. E Davi, perguntando sobre ela, disseram: olha, ela é mulher de Urias. Ele se encantou por ela, trouxe, você conhece todo o contexto. Ele se deitou com ela e cometeu o maior pecado em que a Bíblia abomina. Porém, Davi tentou encobrir isso. Davi tentou esconder isso. Davi trouxe Urias da guerra, diz: vai para sua casa, procure a sua mulher. Mas Urias foi leal ao exército que estava na batalha, estava na guerra, porque ele disse: a arca está lá, os homens estão guerreando, eu não posso ir para minha casa. Então Davi queria encobrir o seu pecado, a sua falha, e colocou Urias à frente de uma batalha para que morresse. Aqui nós vamos ver Davi não só adulterando, mas também matando. Não com as suas mãos, mas colocou um dos seus melhores valentes à frente de uma batalha para morrer. Para quê? Para encobrir o pecado dele. Porém, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 12 que Deus vai levantar um profeta chamado Natã. E Natã vem e conta uma parábola para Davi. Entenda, igreja, que para nós sermos uma igreja sadia, o pecado tem que andar muito longe de nós. Ainda que nós somos homens, falhamos e vamos falhar. Porém, o profeta Natã, no capítulo 12, ele vai começar a relatar algumas coisas que, se você for acompanhar a partir do pecado de Davi, você vai ver que há consequências. Toda ação gera uma reação. O pecado de Davi vai gerar no ministério dele, na família dele, no meio do círculo da amizade dele, tudo consequências graves, por causa do pecado, por causa do adultério, por causa da cobertura da morte de Urias. Tudo aquilo que ele tentou encobrir, eu digo para você, nós, por mais que sejamos falhos, a gente pode até enganar ao homem, mas a gente não consegue enganar a Deus. E no capítulo 12, quando você entra no capítulo 12, você vai ver que a consequência disso, Deus usou o profeta Natã para dizer: diga para Davi que a partir de hoje a espada não vai se apartar da casa dele, vai haver guerra todos os dias. Ei, por causa do pecado. O reino estava tranquilo. Davi tinha aliança com vários povos. Davi não precisava, olha, que quando eles estão guerreando, Davi está no palácio. Por quê? Porque Davi confiava no seu exército, sabia que não precisava dele lá. Mas a partir de agora, vai haver guerra todos os dias. Davi vai ter que enfrentar batalhas por causa do seu pecado. Quando nós entramos no versículo 11 e 12, olha o que o pecado de Davi vai causar. Deus disse assim: Davi, as suas mulheres vão adulterar. Davi, as suas mulheres vão adulterar. Aquilo que você fez escondido, todo mundo vai saber quando elas fizerem. Quando nós entramos no versículo 14, você vai ver que Davi está contribuindo para que os inimigos de Israel blasfemassem contra Israel. Sabe o que Deus estava dizendo? Que aquelas pessoas, os inimigos, estavam dizendo assim: o Deus aí de Israel, esse é o homem segundo o seu coração.
Esse é o homem que você escolheu para liderar Israel? Esse é o homem que você tirou lá da casa do pai dele, que às vistas do pai dele é o menor, para fazer isso? E Deus vai dizer: olha, Davi, está todo mundo blasfemando contra mim por tua causa. Porque na hora de você pegar a Batseba, trazer, ótimo, beleza, está no prazer, é bom, mas você não pensou na consequência. Você não pensou o que isso pode gerar dentro da tua casa, da tua família, Davi. E aí, quando nós entramos no capítulo 13, nós vamos começar a perceber uma grande bagunça dentro da família de Davi. E a primeira delas é que Aminon, seu filho, vai abusar da sua meia-irmã Tamar. Aqui começa uma bagunça. E aqui eu quero te chamar a tua atenção, porque aqui está acontecendo um incesto. O que é um incesto? Alguém que tem relação com o mesmo membro da família, irmão, irmã, primo, prima. A Bíblia diz que Davi ficou irado quando soube que Aminon abusou de Tamar. Porém, ele só ficou irado. Ele não tomou atitude nenhuma, ele não tomou postura nenhuma, ele não fez nada, só ficou irado. E aí eu fui orar a Deus e disse: Deus, por que ele ficou irado? Ele não é o sacerdote da casa, ele não tinha que chegar a pegar a Aminon e dizer: senta aqui, ó, é errado isso aí, você vai pagar por isso. Aí Deus disse: ele não é exemplo. E aí eu te chamo a tua atenção, pai, mãe, como é que Davi vai corrigir alguém se ele não é exemplo? Como é que Davi vai chegar em Aminon e dizer: Aminon, o que você fez é errado, se ele adulterou, se ele matou? Como é que o meu líder vai querer me corrigir de algo que ele não faz? Como é que o líder da mocidade vai cobrar de alguém se ele não é exemplo? Como é que o líder do círculo de oração, do grupo de louvor, vai cobrar alguma coisa de alguém se ele não é exemplo? Se ele não faz? Como é que Davi vai chegar em alguém e cobrar alguma coisa se ele não é exemplo? Como é que Davi vai chegar em Aminon e dizer: Aminon, está tudo errado? Aminon vai olhar para ele e dizer: mas quem é você para cobrar de mim? Quem é você para falar que eu estou errado? Você fez pior. Você enganou as tuas esposas, você enganou a tua família. Você enganou as pessoas que estão à tua volta. Você enganou teus filhos. Agora você quer me dar lição de moral? Por isso Davi errou. Por isso ele ficou quieto. Por isso ele não reagiu. Porque ele olhou para o pecado do filho dele, mas o dele não era tão longe. Igreja, nós precisamos ser uma igreja sadia. Mas não tem como o presbítero irmão Silvio cobrar algo de você se eu não faço. Eu não posso cobrar das minhas filhas que elas sejam íntegras, tenham caráter, atitude, postura, comportamento com Deus, se eu sou completamente diferente do que eu quero ensiná-las. Eu não posso exigir da minha esposa que ela seja fiel a mim se eu não sou. Talvez a palavra de hoje seja uma palavra dura, mas é o que Deus quer falar com a sua igreja. Fala, Deus. Chegou o tempo de nós brincarmos de ser cristão. Chegou o tempo de nós ficarmos alisando, escondendo, porque é muito fácil para Davi querer esconder o pecado dele. Ele diz: eu mato isso, está tudo resolvido. A Bíblia diz que Absalão ficou sabendo. E aquilo que Davi não fez, Absalão, por um modo errado, disse: eu vou fazer. Armou uma festa, chamou o irmão dele e encomendou a morte dele. O pecado de Davi acarreta ou dá uma consequência agora da morte do seu filho. Ele acaba de perder um filho.
O pecado de Davi traz a Absalão ser um foragido, fugir para terras estranhas. A Bíblia diz que Davi um dia manda trazer Absalão de volta. Só que o relacionamento deles não é o mesmo. A intimidade dos dois, talvez de pai para com filho, filho para com pai, já não é o mesmo. E Absalão resolve se voltar contra Davi e querer tomar o trono de Davi. E a Bíblia diz que Davi agora vai o quê? Fugir. Enquanto Davi está fugindo, aparece um camarada que, ao invés de aconselhar Davi, ao invés de falar para Davi, dar a palavra, porque assim, muitas vezes quando nós pecamos, as pessoas viram as costas para nós. Muitas vezes quando nós pecamos, as pessoas se afastam de nós, como se elas também fossem santas. As pessoas não conversam conosco, as pessoas malemar falam bom dia, ou boa tarde, boa noite, e se conversar é só o necessário. Por quê? Porque ela olha para o teu pecado e acha que aquilo é o fim do mundo. Aí ele pecou, ela pecou, ele era exemplo para mim, ele era tudo isso, e ela acha que deve se afastar, ao invés de se aproximar e tentar ajudar. Davi está fugindo e aparece um camarada amaldiçoando Davi, jogando na cara de Davi. E a Bíblia diz que Davi agora ele foge. E quando nós entramos no capítulo 16, nós vamos ver esse homem amaldiçoando Davi. Davi agora ele vai ter que não fugir mais, mas agora ele vai ter que enfrentar seu filho Absalão. Vai ter que ir para a guerra. Vai contra filho agora. Isso é consequência do quê? Do erro dele lá na frente, ou lá atrás. E a Bíblia diz que ele vai guerrear com Absalão, e Absalão morre. Na batalha ele perde mais um filho. Quando nós entramos no capítulo 19, nós vamos ver que a consequência do pecado de Davi agora é conflito com as tribos. As tribos começam a se confrontar. E a Bíblia diz que quando Davi retorna para casa, ele encontra as 10 mulheres dele que adulteraram com Absalão. Ele perdeu as suas esposas. Lembra do profeta Natan, no capítulo 12, no versículo 11, 12 ali, que ele diz: olha, tuas mulheres vão adulterar e todo mundo vai saber? Todo mundo sabia. Agora imagina Davi chegando diante das suas mulheres. Perderam ela para Absalão, elas adulterou. Quando nós vamos lá para o livro de 1 Reis, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo, nós vamos ver que Davi já está numa idade avançada, já está velho, já está sem vigor, já está cansado. E a Bíblia diz que o seu filho Adonias agora quer assumir o trono, quer tomar o trono de Davi. A Bíblia diz que ele reúne lá uns 50 homens, arruma os cavalos e diz: eu vou me consagrar rei. A Bíblia diz que ele não convida o profeta Natan, não convida Salomão, não convida Batseba, não convida ninguém que é ligado a Davi. E o profeta Natan fala para Batseba: procura Davi, porque se ele assumir o trono, você morre, morre Salomão. E a Bíblia diz que então vai haver um novo confronto deles. E aí eu te faço uma pergunta: quando nós olhamos para o pecado de Davi, se você for ver quem foi o substituto de Davi no trono, fala aí, pastor Almeida, bem alto. Quem assumiu o trono no lugar de Davi? O filho dele mais novo. Como é que chamava ele? Salomão. Salomão vai assumir o trono. Agora eu te pergunto: Salomão era filho de quem? Quem era a mãe de Salomão? A Batseba não foi aquela mulher que adulterou com Davi? Como é que Deus vai honrar agora? Você já parou para pensar nisso? Ele vai colocar o filho mais novo no trono, até porque era uma promessa de Davi, que ele seria o substituto. Mas o pensamento nosso, humilde, não é como de Deus.
A gente projeta algo para a nossa caminhada cristã, mas só Deus sabe se vai se cumprir. Isso é aquilo que Ele tem para nós. Mas quem vai assumir o trono é Salomão, filho de Davi com Betseba. Sabe por que Deus honrou? Porque quando você vai para o Salmo 51, você vai ver Davi se humilhar. Você vai ver Davi suplicar a Deus. Se eu não me falha a memória, o Salmo 51 tem 19 versículos. Quem estuda a Bíblia aí vai saber se é isso ou não. Mas se eu não me engano é 19 versículos no Salmo 51. Você vai ver uma oração de Davi, uma súplica de Davi, um arrependimento de Davi. Sabe por quê? Porque em nenhum momento da palavra de Deus, ou em nenhum momento da caminhada de Davi, ele transferiu a culpa dele para alguém. Ele não disse: Deus, eu errei porque Betseba se insinuou. Deus, eu errei porque os meus amigos influenciaram. Deus, eu errei porque as companhias me fizeram isso. Não, ele diz: eu pequei contra ti, eu assumo. Não é como Adão, que jogou a culpa na mulher, que jogou na serpente, que o próprio Adão jogou a culpa em Deus. É a mulher que tu me desse. Não, Davi bateu no peito e disse: eu assumo a responsabilidade. Deus, isso vai ter consequência, Davi, não tem problema. Porque o pecado, ele é grave, sim ou não? Sim. Mas o pior é o recomeço. A coisa mais difícil é você se levantar e recomeçar. É você olhar e dizer: não, eu errei, eu pequei, foi grave, mas eu fiz. Não foi o diabo que me deu, não foi o diabo, o diabo é sujo, faz tanta coisa errada, mas sabemos que isso é fato. Mas eu erro se eu quiser. Eu vou usar uma fala do Miguel aqui, que ele falou algo que a minha esposa comentou comigo e é interessante. Ele disse: se Deus é todo poderoso para não dar aquilo que eu quero, por que o diabo vai ter poder para mandar eu fazer algo que eu não queira? Se Deus é poderoso para não dar tudo que eu desejo, almejo, como é que o diabo vai chegar e falar: faz isso? Sabe por que Davi adulterou? Porque Davi não estava orando. Sabe por que Davi adulterou? Porque Davi não estava jejuando, estava com a mente vazia. Porque qual era a reação de Davi? Quando ele olhou Betseba, fecha a janela, volta para dentro. Opa, eu sou casado. Opa, tenho meus filhos que me vê como exemplo. Ei, tem um povo aí fora que eu lidero. Não foi o diabo que chegou lá: Davi, olha lá, Davi, vai lá, Davi. Não, ele foi porque ele quis, ele errou porque ele quis. Só que quando nós entramos no Salmo 51, ele está assumindo a culpa dele. Ele está dizendo: Senhor, só pode tirar minha coroa, tira. Isso aqui, ó, o Senhor me deu, beleza, sou rei, mas isso aqui eu não sou apegado não. Quer tirar o meu status de rei? Pode tirar. Quer tirar a minha liderança do povo de Israel? Pode tirar. Mas não tira a tua presença de mim. Não tira o teu Espírito Santo de mim. Isso eu não aceito. Isso eu não vou determinar. Eu estou aqui me humilhando, colocando diante da tua presença. Se eu quiser cobrar de mim mais, cobra. Porque tudo que eu já percorri, todas essas consequências, se você for contar dentro do livro de Samuel, é mais ou menos umas 18 consequências por causa do pecado de Davi. Coisa que ele poderia ter evitado. Coisa que ele poderia ter deixado de lado. Bastava ele fechar uma janela, bastava ele voltar para dentro, bastava ele estar na guerra, porque era um ano que os reis iam uma guerra. Só que Davi não fez isso. E teve consequência por causa disso. E o que Deus quer dizer nessa noite, irmão Silvio? Deus quer dizer que aquilo que nós fazemos de errado tem consequência. Você vai ter que assumir pelos teus atos. Deus vai cobrar de você. Deus não vai cobrar do presbítero, irmão Silvio. Quando eu fizer algo de errado, Deus não vai cobrar do Will. Cobrar de mim. Vai cobrar de você. E aí você não reclama que as pessoas não oram por você, você não reclama que as pessoas se afastam de você, aí você não reclama que as pessoas não visitam você, porque é Deus tratando com você. Deus tratou com Davi, até Davi dizer: agora chega, não aguento mais, agora eu vou me suplicar a Deus. Porque quando nós olhamos para o livro de Mateus, Jesus, ele, algumas vezes no seu ministério, ele pegou forte com os fariseus.
E no capítulo 23 do livro de Mateus, se você for acompanhar, algumas vezes Jesus vai chamar os fariseus de hipócritas. O que Jesus queria dizer com os fariseus? Olha, vocês dão muito valores aí aos gestos, às regras, né? Vocês vivem aí uma ritualidade, a religião de vocês é de fachada, vocês falam de amor, vocês falam de tudo, vocês pregam isso, pregam aquilo, você não vive nada disso não. Então isso é tudo de fachada. E o pior de tudo isso, pastor Almiro, que ele, se você for lá para o capítulo 23, versículo 27, se não me engano, ele vai dizer assim, ó, vocês são hipócritas, e ele compara os fariseus a um sepulcro caiado. O que é isso? Um sepulcro caiado. Alguma coisa que tem uma boa aparência, é bonito, tem um belo acabamento. O Leandro, que é pedreiro aqui, sabe, faz um acabamento filé, mas por dentro é podre e fedido. O que ele queria dizer é que algo que possui a aparência de belo, mas está podre por dentro, porque é isso que o pecado faz. Por isso que o irmão Silvio está aqui hoje ministrando. Vocês estão olhando a aparência bonita, mas e por dentro? Alguém que vocês podem ver? Alguém que vocês podem sentir? Jesus disse: vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados. Palavra dura, né? Mas entenda que Davi, por mais que ele tenha falhado, ele era um escolhido de Deus. Por mais que eu e você cometa pecados, nós somos escolhidos de Deus. Nós temos chamado, nós temos ministério. Eu estava esse dia conversando com Deus, e aí eu acho que é mais na época de verão que você vê as andorinhas voando, né? É bonito ver, não é? Aquele monte de andorinha, aí vão lá, faz isso. Aí Deus falou assim: é bonito as andorinhas, mas você não pode ser andorinha, você tem que ser águia. Aí eu disse: Deus, por que águia? A águia não anda em bando. A águia tem decisão própria. Andorinha, elas voam em bando, e as que estão atrás não têm decisão própria, porque elas vão o que as da frente fizerem. Pode ver que muitas vezes elas dividem. Aí aqui um bando aqui, um bando ali, mas lá na frente elas se unem. E quando uma desgarra, ela percebe que ela está fora do bando e ela volta. Ela volta por quê? Porque ela está sozinha. Mas ela não tem a decisão para dizer: eu não vou andar com esse bando, eu vou para cá. Eles têm para lá, não, eu vou para cá. Por isso que a águia, ela não anda em bando, porque ela quer ter decisão própria. Ela não quer ser induzida, ela não quer ser ir pelo que os outros dizem. Ah, eu vou por esse caminho, não, por aqui é mais perto, porque o pecado faz isso. Não, vamos por aqui, não, aqui não. Eu vou contar algo aqui, você não se escandalize, não. Eu não vou contar. Depois minha esposa vai brigar comigo, eu não vou contar. Um dia eu conto. Eu ia contar do Jefferson, que eu fui pro Jefferson, mas não vou contar. Pode contar? Eu fui para Cianorte, na casa da tia da Valquíria. Aí ele é agiota. Aí ele falou assim: ele é um palhaço, pensa, é um cara casado, já avô, mas é terrível. Ele bagunça com a mãe dele, bagunça com todo mundo. Pensa num cara, onde ele chega o ambiente muda, porque ele é alegre. Ele é agiota, ele empresta dinheiro. Ele falou assim: você vamos lá comigo receber? Você é doido? Eu falei: não vou ir nada. A minha esposa falou: não, pode ir. Eu fui lá, cheio de mulherada. Aí cheguei lá. Eu falei: rapaz, vou descer do carro. Eu falei: é essa, pai, hoje é tudo tranquilo hoje. Meu Deus do céu, que a Bíblia diz: fugir da mesa dos escarnecedores. Onde está o presbítero? Ele falou assim: eu trouxe um pastor para gastar aqui hoje.
Aí ela falou, não, tem um de Jussara aí que deve um monte, vem aqui com uns pó e está devendo um monte de cara. Pergunta se é da igreja dele, que ele já vai pagar. Meu Deus, eu só falo. É um dia que a gente foi em Terra Boa, né? Aí eu passei na casa de São. Eu peguei, só falta falar que ele é o Deus vivo. Ela falou, que igreja que você é? Eu vou ser obrigado a falar, posso mentir? Falei, ela é de Jussara. Meu Deus do céu. Ufa! Irmãos, tem que confessar esse pecado. Aí ele recebeu, ela foi embora. Aí você fala, presbítero, você está fazendo um ambiente desse? Ele me desafiou e eu falei, não, eu vou lá, não vou fazer nada de errado. Você fala só pegar um dinheiro e ir embora, beleza. Mas eu poderia ter feito. Talvez sem a noite ninguém ia ver. Poderia ter dançado com as mulheres, poderia ter bebido com as mulheres, poderia ter feito o que eu quisesse, ninguém sabia, nem minha esposa não sabia. E ela ficava ligando mais a esposa do Jefferson, e ele falava, calma aí que o senhor está no quarto aqui, já sai. Mas nós já não estávamos lá mais. Por quê? Porque o diabo muitas vezes usa isso. Eu poderia ter feito o que eu quisesse lá. Ninguém ia saber, nem vocês aqui iam saber. Porém, eu vou dizer algo que guarde no seu coração. Vocês não iam saber se eu não contasse essa história. Porém, Deus sabe. Porém, tem consequências se eu fizesse alguma coisa errada. Porque eu posso esconder o meu pecado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos, passar meu ministério inteiro enganando a igreja. Mas chega uma hora que Deus vai cobrar. Chega uma hora que Deus vai falar, agora chega. Não pode viver dentro da minha igreja, porque a minha igreja é uma igreja sadia. Uma igreja diferente que almeja morar no céu. Eu quero uma igreja que almeja morar no céu, porque eu estou preparando o lugar. Eu disse, quando esse lugar estivesse preparado, eu ia buscar a minha igreja. E que igreja que eu vou encontrar? Às vezes vocês veem eu brincando, falando essas coisas, mas é sério. Eu não sou nenhum santo. Tem minhas falhas, tem meus erros. Quem sabe mais disso é minha filha que mora comigo e é minha esposa. Porém, todos os dias eu tenho tentado acertar, mesmo às vezes errando. Mas eu não desisto, porque Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de nenhum de vocês. E por mais que vocês sejam falhos, como eu sou, por mais que muitas vezes nós vamos cometer erros como eu cometo, ainda tem um Deus que confia em nós. Talvez a gente peca e todo mundo julga, condena e dá sentença. Mas Deus não. Deus é diferente. Se para o homem você não tem valor, para Deus você tem. Se para o homem que te condena e já te deu a sentença e já te julgou, Deus ainda não fez isso. Mas Ele ainda vai fazer. Mas faça como Davi. Se coloque, se humilha diante de Deus, não é diante do homem. Nós podemos confessar o nosso pecado ao homem, mas quem perdoa a gente é Deus. E por mais que todo dia a gente erra, Deus sempre vai nos perdoar. Só chega uma hora e fala, filhinho, tá bom, né? Vamos morar no céu. Vamos parar de pecar um pouco. Vamos ser uma igreja sadia, uma igreja transparente. Porque a melhor coisa é quando nós chegarmos no céu e ser recebido por Jesus como Estevão foi recebido. Alguém que vai abrir os braços e dizer, agora eu vou te abraçar quando te criticar. Agora eu vou te exaltar quando alguém te humilhou. Agora eu vou te dar a coroa da vida quando muitos tentaram tirar. Mas eu e você precisamos viver uma vida de santidade. Eu lembro uns anos atrás, no ensaio da mocidade aqui, quem é da minha época vai lembrar. Acho que nós estávamos ensaiando para a festividade, que a irmã Ana Paula, esposa do saudoso do pastor Marcelo, estava aqui, ela veio ministrar no sábado e domingo. Ela entrou aqui no ensaio, e o fogo caindo no ensaio, ela disse uma palavra que eu sempre guardei no meu coração: não perca essa essência. Não perca isso que Deus te deu. Não jogue fora isso que Deus está te dando. Não jogue fora o teu ministério, não jogue fora a vida que você tem com Deus por causa do prazer. Aí quando estiver difícil, eu sei. Mas o que Deus tem para mim e para você é bem melhor. O prazer hoje a gente
da carne vai satisfazer aquele momento. Nós vamos ficar felizes, é igual beber. Não é beber de cola e viola, irmão, beber cachaça. Você bebe, você fica alegre, você pula, você canta, você está rico, você começa a comprar gado, vender gado, faz de tudo. Mas quando passa o efeito, só vem a dor de cabeça. Só vem a tristeza. Aí você olha para o bolso e diz: nossa, eu precisava pagar uma conta amanhã, o dinheiro eu enfiei de sei aonde. O pecado é assim, é um momento. É bom, maravilhoso. Os pratos são recheados, como colocaram na mesa para Daniel e seus amigos, mas eles olharam e disseram: isso não me satisfaz, isso não me atrai, isso não muda a minha vida com Deus. Nós queremos ser uma igreja sadia.